Decorridos meses de escolas fechadas e em meio à crise sanitária, política e econômica instalada no país e com ressonâncias diferentes no mundo, nosso Diálogos em Educação recebe hoje, com muita alegria, a doutoranda Mariana Parisi Brandalize Dal Sotto, para tratar de um tema importante, a docência em tempos de pandemia, numa perspectiva, então, freiriana. Como todos nós sabemos, né, e temos vivido nesses últimos meses, as escolas permanecem fechadas, professores, estudantes, suas famílias, a partir das condições possíveis, têm construído possibilidades para retomar algumas propostas, manter vínculos, proporcionar e promover algumas aprendizagens. O momento em que vivemos é realmente muito singular, tem requerido um esforço coletivo para que a escola, essa instituição educadora centenária, se reinvente. Os desafios para que o façamos, respeitando e incluindo todos, requer coragem, apoio mútuo, criatividade e compromisso social. É para isso que criamos esse canal, para conversarmos com você, professor, gestor, coordenador pedagógico. Como sabemos, o coronavírus tem impactado nossas vidas em todas as direções. Mariana, a partir dos teus estudos, o que você nos conta e que reflexões você nos convida a fazer sobre essa temática da docência em tempos de pandemia na perspectiva freiriana? É um prazer te receber e te ouvir. Muito obrigada, professora Terciane, pelo convite e pelo espaço de fala. E como você disse, a minha fala foi pensada a partir dos meus estudos, né, das minhas reflexões para a construção da minha tese, que tem como pano de fundo, então, o pensamento de Paulo Freire. E a minha contribuição aqui é no sentido de iniciar algumas reflexões a partir, então, dessa teoria freiriana, né. Eu gostaria de iniciar lendo um texto da Canção Óbvia, escrita por Freire, que se encontra no livro Pedagogia da Indignação. Esses trechos me fizeram pensar na pandemia como um tempo de espera. Freire diz assim: escolhi a sombra desta árvore para repousar do muito que farei, enquanto esperarei por ti. Quem espera na pura espera, vive um tempo de espera vã. Por isso, enquanto te espero, trabalharei os campos e conversarei com os homens. Não te esperarei na pura espera, porque o tempo de espera é um tempo de que fazer. Estarei preparando a tua chegada como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Vários aspectos eu acho que poderiam ser pontos de reflexão deste trecho, mas a mim esse texto impulsiona a refletir em uma espera que pode ser pensada como o tempo de espera não pela volta a uma normalidade, mas a um novo normal. Porque esse tempo de pandemia está automaticamente mudando muito as nossas formas de nos relacionar, de trabalhar e de ser. Então, é um tempo de espera para nos reorganizarmos e, quem sabe, para descobrirmos, por meio do nosso trabalho, novas possibilidades para a educação, para as nossas ações enquanto professores e enquanto pesquisadores. E também porque, quando acabar o período de isolamento, talvez vamos ver a educação, a escola e a nossa rotina de outras formas. Por isso, esse tempo de espera é um tempo de que fazer, permeado, na verdade, de muitos afazeres, né? Um tempo de refletir, um tempo no qual a gente pode reorganizar nossas reflexões, trabalhar os campos, como diz Freire, trabalhar a nós mesmos, né? Reorganizar o nosso trabalho, seja na pesquisa, seja na docência, enfim, na educação em qualquer dimensão. A partir das nossas diferentes funções ao redor da educação, a gente pode refletir e reinventar nossas concepções e práticas educacionais, aproveitando esse período para também aprender, para nos adaptarmos a essa realidade diferente, para estarmos preparados para a volta às atividades presenciais quando isso ocorrer. Ao mesmo tempo que a pandemia se torna um período em que se pode refletir sobre a antiga e sobre a nova realidade educacional que nos espera logo aí na frente, eu preciso abrir aqui um parênteses para dizer que a gente não pode exigir também uma produtividade
normal ou maior, enfim, porque a gente precisa também entender e respeitar os nossos tempos, as nossas possibilidades e lidar com os mesmos afazeres, na verdade, mas de formas diferentes, né? Com rotinas completamente diferentes, nos organizando para aquilo que a gente precisa sem exigir que a gente faça tudo como antes ou como os outros, enfim. Porque a gente, na verdade, não está numa normalidade. E as nossas realidades, os nossos recursos, muitas vezes nem permitem que a gente dê conta das coisas do mesmo jeito que antes. Então, nós estaremos preparando a chegada de um novo normal, como o jardineiro prepara o jardim para a rosa que se abrirá na primavera. Um trecho dessa canção óbvia que também me chama atenção é a questão de que no tempo de espera, Freire fala aqui que conversará com os homens, fala de uma conversa com as pessoas. E a partir desse trecho, eu penso que o conceito de diálogo, que é tão importante para Freire, é importante mencionar aqui, já que esse espaço também é um espaço no qual ocorreram tantos outros diálogos, né? Para Freire, o diálogo é um encontro de reflexão e ação das pessoas para que elas possam entender, pronunciar o mundo, para dizer a sua palavra, expressar o seu pensamento. Esse diálogo só ocorre a partir do amor às pessoas, porque é um momento em que se permite a fala, na sala de aula, por exemplo, em que nos permitimos falar com o outro, ouvir o outro, e por isso, então, também um ato de amor. É também por meio do diálogo que as pessoas podem se conscientizar, significam a sua própria existência, que elas refletem e que elas se fazem quem são. Nós nos humanizamos nesse contato com as pessoas, nesse diálogo com as pessoas. E na escola, pelo diálogo, os alunos também se fazem sujeitos da sua aprendizagem. Esse diálogo é fundamental porque viabiliza a construção coletiva e compartilhada do conhecimento. E ele precisa continuar ocorrendo, apesar de ganhar novos formatos nessa nova realidade, né? Durante a pandemia, durante esse tempo de ensino à distância, esse ensino não presencial. Apesar desse afastamento ser apenas físico, né, e não social, as interações que o espaço escolar proporciona acabam não acontecendo com a mesma intensidade, mesmo com o auxílio das tecnologias. E aqui é preciso abrir um parênteses, porque Freire também fala que ensinar exige a apreensão da realidade. E a questão do acesso às tecnologias, né, nessa apreensão da realidade é um ponto importante que eu acho que precisa ser destacado, mas que também merece, na verdade, uma discussão própria, né, porque quando a gente fala em acesso às tecnologias para conseguir dar conta das aulas, esse acesso ou essa falta dele, na verdade, reflete também o acesso a outras questões, né, a outros serviços essenciais, alimentos, saúde, condições de moradia, enfim, aspectos que, com a pandemia, muitas vezes a gente percebe que se tornam gritantes, né, e que são refletidos nessa questão do acesso às tecnologias para acessar as aulas. O diálogo, então, voltando à proposta dessa fala, tão importante para refletir sobre a realidade, também é modificado, né, em função justamente dessas realidades. A gente perde um contato mais direto e mais fácil com o outro que estava sempre ao alcance do nosso olhar. Não temos com tanta frequência os contatos mais informais que ocorriam na chegada da escola, em atividades realizadas na sala de aula, em recreios, né, no caminhar do corredor. É mais difícil também conseguirmos ter um olhar mais atento ao outro, né, a leitura das expressões corporais, de aspectos que compõem e facilitam o diálogo. Por isso, é importante pensar em como o diálogo pode ainda ter espaço nos processos de ensino e aprendizagem, e como a gente pode reinventar as formas de diálogo, de interação, que ficam diferentes, mas que continuam existindo, porque, inclusive, são necessárias, são importantes para a construção de conhecimentos e para a formação, tanto dos professores quanto dos alunos, enquanto seres humanos. Além do diálogo ser importante, então, nas atividades formais da sala de aula, o diálogo está nos processos formativos que ocorrem na escola, para além da aprendizagem de conteúdos, e esse período também nos incentiva a olhar a escola como um espaço de construção de saberes transcurriculares,
porque a escola é um espaço em que ocorre a grande parte da nossa formação enquanto seres humanos, especialmente nos momentos de interação e de diálogo entre as pessoas. E aqui também é um ponto importante a gente pensar no papel da escola hoje em dia, né? No que mais a gente sente falta da escola, né? Daquilo que nós, enquanto professores, mas também enquanto pais, alunos, enfim, a comunidade escolar em geral sente falta desse aspecto da escola. E nesse tempo de pandemia, então, o fazer docente continua exigindo a disponibilidade para o diálogo e o saber escutar, que Freire também fala. E isso é importante porque o diálogo é compromisso com o outro. Ele tem o desafio de promover a reflexão sobre a realidade, essa realidade que é tão desigual, que é o que mostra nesse período de pandemia, e que é também feito a partir dela uma leitura crítica do mundo. E a partir dessa reflexão que o diálogo promove e das novas práticas cotidianas, há também o desafio de promover a construção de uma nova realidade, que viabiliza, por sua vez, então, a construção de um futuro mais ético, mais bonito e mais humanizado. E esse bonito desafio de todos os educadores, né, e de todos nós que pesquisamos e que pensamos, que refletimos ou fazemos a educação, se inicia, talvez, numa pequena, mas importante ação como o diálogo, também realizado nesse tempo de pandemia. Então, a minha reflexão aqui é no sentido de simplesmente iniciar, né, um pensamento sobre qual é a importância desse diálogo na nossa vida, né, e especialmente no fazer docente, para que em nossas práticas a gente possa repensar aonde ele aparece, de que formas ele aparece, e também se dar conta da importância dele para a nossa construção das aprendizagens cotidianas. Obrigada, Mariana. É certamente uma alegria ouvir teu convite a partir da canção do Óbvio, do Paulo Freire, a esse movimento, né, que é tão próprio do humano, mas por vezes que é algo que também faz falta nas relações humanas, nas relações pedagógicas, que é a escuta, o diálogo, essa capacidade humana de nos fazermos com o outro e de nos transformarmos enquanto humanos na medida em que nós tomamos consciência do nosso lugar social, nossas leituras de mundo, leituras da palavra, e hoje os docentes empurrados e acelerados por todo esse acontecimento histórico que é a pandemia, têm sido colocados e, de certa forma, confrontados com a necessidade de uso de novas ferramentas tecnológicas para continuar dando conta, de alguma forma, né, da prática pedagógica. Então, teu convite é um convite muito interessante, inclusive para revisitar a obra de Paulo Freire, iluminá-la, né, a partir das perguntas que nós temos hoje, das mobilizações que nós temos hoje, e talvez a partir dela, né, com ela, começarmos a pensar esses outros tempos que se desenham, né, esses outros tempos que necessitam de humanos mais sensíveis uns com os outros, e talvez humanos mais sensíveis também com o nosso planeta. Né? É um pedido de urgência esse que nós vivemos, de repensarmos, né, a docência, a escola, a nossa existência. Então, eu quero te agradecer a todos que acompanharam a esse diálogo de hoje, com esta temática importante. Obrigada, Mariana, é um prazer te ouvir. Espero, né, que em outro momento nós possamos continuar dialogando, e queremos ouvir os professores, os coordenadores pedagógicos, os gestores, aqueles que estão interessados, né, no campo da educação, na área, que nos enviem comentários, questionamentos, sugestões. Afinal, esse canal é um espaço de interlocução, é um espaço de construção coletiva de novas oportunidades e criações pedagógicas. Estamos abertos ao diálogo. É um prazer. Obrigada.